Tá, vocês conseguem ver o slide? Está passando? Sim, professor. Tá ótimo. Então. Qualquer problema no slide, avisem aí, tá? Porque eu estou vendo só a tela do PowerPoint aqui na minha frente. Tá ok? Então vamos lá. Agora, vamos ver essa aplicação aqui desse conteúdo de teste diagnóstico, que é o seguinte, olha, um exame físico. Então, a gente tem aqui um exame físico, que deve ser o teste novo, tá? Foi utilizado para rastrear 250 mulheres quanto ao câncer de mama comprovado por biópsia. Então, eu tenho 250 mulheres com câncer de mama comprovado por biópsia, tá? E 5.000 mulheres controles, classificada por idade e raça. O que é controle? Geralmente, controle, a gente usa muito essa palavra para dizer que a pessoa não é exposta, para dizer que a pessoa não recebe o tratamento ou não está doente. Então, se usa muito essa palavra controle, né, para dizer que é o não doente, o não exposto, o não tratamento, alguma coisa assim, tá? E aí, os resultados de um exame físico, né, foi positivo, ou seja, a massa foi palpada em 1.800 mulheres, casos, e 800 caso controle. São as pessoas sem a doença, tá? Em que não houver evidência de câncer na biópsia. Então, a questão aqui é o seguinte: esse exame físico, né, se a gente desenhar aqui a tabela, a gente vai ter a seguinte situação aqui, ó. Eu tenho aqui a biópsia, que é o padrão ouro. Pode dar positiva, quer dizer que a pessoa tem a doença, negativa ela não tem. E eu tenho aqui a palpação da mama, pessoal. Esse exame aqui, ó, é a palpação da mama para ver se encontra alguma massa ou algum nódulo na mama. E esse nódulo, essa massa, ela pode ser o câncer, vamos dizer assim, tá? Então, eu tenho aqui a palpação positiva. O que é a palpação positiva? A massa foi palpada, né? Não é autopalpação, tá? É um médico palpando a mama, usando a técnica, a propedêutica, né? Lá, é tudo bonitinho, o cara treinado, e aí ele vai lá e tenta investigar ali e ver se ele encontra um nódulo ou uma massa, né? E, e aí tu compara isso, esse exame físico que é barato, não é invasivo, tá? É rápido também, é um exame rápido, não demora muito. Então eu comparo esse novo teste com a biópsia, que é o padrão ouro, é o que fecha o diagnóstico de câncer, tá? E aí, vamos lá. Então, ele diz aí, olha, 2.500 mulheres quanto ao câncer de mama comprovado por biópsia. Então, eu tenho 2.500 mulheres com câncer de mama comprovado por biópsia, tá? E 5.000 mulheres controles, que são 5.000 mulheres sem o câncer de mama. Elas fizeram a biópsia e deu negativo. Não tem o câncer de mama. Aí, o meu total fica o quê? 7.500. Tá? Aí a gente vai lendo aqui, ele fala assim, ó. A massa foi palpada, ou seja, deu positivo em 1.800 casos. Então, olha só, aqui estão os casos da doença. Tá? 1.800 casos. Ok? E em 800 casos controle, são sem a doença. Então, deu positivo em 800 caso controle, que é sem a doença, desses 5.000 aqui. Tá? Aí agora eu consigo achar os outros valores aqui, né? Por exemplo, 1.800 para chegar em 2.500, falta quanto? Falta 700, certo? 800 para chegar em 5.000, falta quanto?
falta 4.200. Quando eu somo aqui, ó, 1.800 mais 800, dá um total de quanto? 2.600. E de 2.600 aqui eu posso somar, fica melhor, né? Que é 700 mais 4.200, dá 4.900. E aí eu somo aqui, dá 7.500. Aqui também, tudo certinho, tá? E aí ele pergunta aí, a primeira é a sensibilidade, eu vou colocar só um S, tá? De sensibilidade. A sensibilidade, ela é, aqui é o A, né? Lembra? Deixa eu mudar aqui a cor. Aqui é o A, que é o B, o C e o D de dado. Então a sensibilidade, ela é o A sobre A mais C, lembra? Ou então eu posso dizer que a sensibilidade são os verdadeiros positivos, então bem aqui, tá? Verdadeiro positivo, dividido pelos doentes. E aí eu tenho aqui 1.800 por 2.500. Aí, quanto dá essa conta? Já colocando na porcentagem, tá? Já colocando em porcentagem, fica 1.800 dividido 2.500. Dá 72%. Essa é a sensibilidade do exame, tá? Aí a gente vai aqui para o ponto 2, que é a especificidade. Eu posso escrever que a especificidade, ela é o D de dado sobre B mais D. Mas também eu posso dizer que são os verdadeiros negativos, que é bem aqui, ó, verdadeiro negativo, dividido pelos não doentes. E aí eu tiro os números daqui, ó, 4.200 dividido por 5.000. E aí eu vejo aí quanto dá. Dá 84, dá 84% certinho. Certo? A outra medida que ele pede aqui, o número 3, é o valor preditivo positivo. Aí, mais uma vez, o valor preditivo positivo, eu posso dizer que é o A dividido por A mais B. Ou eu posso dizer também assim que são os verdadeiros positivos dividido pelo total de positivos. Aí eu tiro os dados daqui, ó. Vou pegar aqui o 1.800, vou dividir por 2.600. Aí, bora ver quanto dá. 18. Deu 69,2. E aqui o valor preditivo negativo. Como é que eu faço? Eu pego o verdadeiro negativo e divido pelo total de negativo. Fica 4.200 dividido por 4.900. Aí dá 85,7.
certo? 85,7. Então, o que a gente viu aqui? A sensibilidade, a especificidade do teste, tá? Então, se eu considerar 100 mulheres doentes com câncer de mama, 72% delas têm uma massa ou um nódulo palpável, tá? Só não esqueça que não é a autopalpação da mama. É a palpação por um profissional da saúde, tá? Né, o médico, o enfermeiro deve fazer esse exame, tá? De palpação da mama. Então, tu tem aqui 72% das mulheres que têm o câncer de mama diagnosticado por biópsia tem uma massa palpável, tá? Se eu pegar 100 mulheres sem câncer de mama, 84% não tem uma massa palpável, tá? Só que eu vou ter o quê? O complementar para 100 é 16. Esses 16% têm uma massa palpável, tem um nódulo na mama, só que não é câncer. Então a mulher pode ter nódulo na mama sem ter câncer? Pode ser uma outra doença, uma outra condição aí, eu não sei, né? Porque aí tu precisa aprofundar o estudo do câncer, né? Da mastologia, vamos dizer assim, né? Para saber lá as doenças e tal, não sei o quê. Então, quando eu olho a especificidade, eu analiso as mulheres sem o câncer de mama, tá? E aqui, eu tenho aqui o valor preditivo positivo, tá? O valor preditivo positivo, né? Que é o seguinte: se o médico palpar a tua mama e encontrar um nódulo, qual é a probabilidade de ser câncer de mama? É de 70%, arredondando aqui. Quase 70% de chance. Mas se tiver um nódulo palpável, e aí é quase 70% de chance de ser o câncer de mama, tá? Tem aqui uns 30%, tá? Que a mulher vai ter um nódulo na mama, tu pega lá, sente o nódulo, mas não é câncer de mama, tá? Não é o câncer de mama. Então, o exame da palpação da mama, ele é importante. Ele não é um exame excelente, né? Não é um exame excelente para detectar o câncer e tal, aí eu vou descobrir tudo, não, mas ele é importante porque a maior parte que tem a massa palpável tem o câncer, né? Isso aqui ajuda. Na verdade, a questão é essa. Eu não vou jogar fora a palpação da mama porque ajuda, tá? Ela vai ajudar. Talvez no futuro a gente tenha tanta tecnologia disponível que tu faça na tua casa, tu pega o celular e aponta para a mama e ele faz um exame lá maluco e identifica lá a doença com 99%, né? Mas por enquanto não, a mamografia é cara, só tem nos grandes centros, né? O clínico, o cara que avalia, ele tem que ser um especialista, tu tem que pegar a história, né? Tem uma coisa que é importante no câncer de mama, que é a história familiar de primeiro grau, de segundo grau. A mulher tem que saber se ela teve irmã, mãe que teve câncer de mama, se ela teve tia ou avó. Por quê? Porque isso aumenta muito o risco. É quase 3 vezes mais o risco de uma mulher com história familiar comparado a uma mulher sem história familiar. Mesmo que seja de segundo grau, tá? Mesmo tia-avó ainda tem risco, e é alto, tá? Eu tive uma aluna em outra faculdade, ela tinha 20 anos, e aí eu falando dessa aula e tudo, ela disse que ela com 20 anos, ela fazia o exame de mama
2 vezes por ano. Por quê? Porque ela tinha irmã, mãe, tia, muita gente na família dela, mulheres tiveram câncer de mama. Então, a chance dela ter era muito grande. Orientaram ela a fazer o exame desde os 20 anos. Ela faz o exame, ela fica vigiando a mama dela, no intuito de identificar o mais rápido possível e tal, né? Então, esse problema, né? Então, assim, né? A palpação da mama, ela serve, ela ainda pode ajudar. E aí, né? Agora eu não sei se está no protocolo, tipo assim, eu vou fazer uma consulta médica e tal. Aí o médico, não sei se ele vai pedir os exames de uma vez ou se ele vai fazer o exame físico, né? Porque aí já é uma área e não é nossa, não é minha, pelo menos, né? Talvez seja mais de vocês, né? Mas a questão que vale aqui é o raciocínio, né? Então, o exame, ele é barato, ele é rápido, ele não é invasivo, não tem risco nenhum para a mulher dela ter algum problema, não tem nenhum. Então, ele é importante. É bom a gente entender essas medidas, né, para tirar conclusões, para entender depois por que um procedimento vira protocolo, por que ele entra no rol, né? E por aí vai, tá? Tá, seguindo em frente aqui, tem alguma pergunta sobre a questão aí? Algum comentário? Não. Não. Tá, agora eu vou mostrar para vocês um trabalho aqui. Ele é de 2000 e... Esse trabalho ele é de 2007, tá? É Revista Brasileira de Radiologia. E aí, olha o que ele diz aqui, olha. O valor preditivo da distensão de alça intestinal em radiografia no prognóstico de enterocolite necrosante, tá? E aí, ele fala aqui mais ou menos, ele dá uma introdução, né? Então, ele fala que é uma doença que tem muito na emergência de neonatos, tá? Aqui. É a principal causa de óbito gastrointestinal nessa população, acomete 11% dos recém-nascidos, com peso menor que 1.500 gramas. A taxa de mortalidade chega a 40%. Né? Aí a radiografia de abdômen, elas são comumente utilizadas, solicitadas na admissão do paciente com a suspeita dessa enterocolite. Tá? E aí ela pode auxiliar nas condutas iniciais, então oferece informação sobre a progressão da doença, incluindo a detecção das complicações da enterocolite necrosante, bem como alerta sobre o risco de perfuração na presença de alça distendida. Então, qual é o objetivo? O objetivo é ver a distensão da alça e relacionar isso com os desfechos, intervenção cirúrgica, complicação e mortalidade. Né? Então, eu quero saber, está lá na minha mão o raio-x. Eu quero saber se, através desse raio-x, eu consigo dar prognóstico. Aí, o que é que eles fizeram? Eles criaram umas medidas, né? Então, eles avaliaram 53 pacientes, né, com radiografia do abdômen no momento da suspeita de diagnóstico, aí realizaram a medida do diâmetro. Então, olha só, o primeiro diâmetro aqui, que é a alça distendida, está bem aqui, ó. Não sei se dá para ver aí na tela de vocês bem, mas seria essa medida aqui, ó. Eu vou botar essa aula em PDF, tá? Lá vocês podem abrir e olhar com calma aqui essa imagem de raio-x. Mas isso aqui é uma alça distendida, uma alça intestinal, tá? E tá distendida. Aí ele mediu essa distensão aqui em milímetros, tá? Então ele mediu isso aqui em milímetros e mediu de todos os pacientes, tá? Mais ou menos que medida era essa aqui, tá? Aí ele pegou alguns pontos de referência. Por exemplo, assim como a distância entre a borda superior da primeira vértebra lombar e a borda inferior, que é essa distância aqui, eu não sei se dá para ver também daí, que vai dessa borda superior de L1 até a borda inferior de L2, daqui para cá. Tá? Aí ele vai comparar essa distância com essas medidas aqui. E também ele pegou
a distância entre a borda lateral do pedúnculo da primeira vértebra lombar. Então, aqui é L1, ele pegou aqui de L1, o pedúnculo de L1 até o outro, tá? De um lado para o outro, tá? E aí ele estabeleceu o seguinte, tem uma relação alça distendida L1, L2, que é o dividir isso aqui por essa medida, e tem uma relação que é alça distendida por L1, que é o dividir essa medida aqui por essa distância aqui, tá? Por esse espaço, tá? E aí ele vai e relaciona isso com pessoas com complicação, intervenção cirúrgica e mortalidade. Aí a gente vai ver aqui, ó. A gente olha aqui todos esses dados, olha só. As pessoas que têm alça distendida, né, em milímetro, de 16 milímetros, não sofreram intervenção cirúrgica. As crianças que chegaram com uma alça distendida no raio-x em torno de 21, elas sofreram intervenção cirúrgica. É como se elas estivessem pior. Então, aqui eu tenho uma diferença significativa. Isso aqui eu consigo confirmar pelo p-valor. Esse p aqui, se ele for menor que 0,05, significa que tem diferença estatisticamente significante entre essas duas medidas aqui, tá? Aqui também deu menor, tá? Deu menor que 0,05. E aí, a relação alça distendida L1, L2, aqui a relação deu 1,19, aqui deu 1,42. Quem tem 1,42 tem maior risco de intervenção cirúrgica. Também deu significativo. Agora, quando eu olho para a relação alça distendida L1, aqui deu 1,47, aqui deu 1,63. Não deu diferença. Aqui deu. Aqui é como se, por esse p-valor aqui, ele ser um p que ele é maior que 0,05, eu digo que essas duas medidas são iguais. Não tem diferença entre essas duas medidas aqui. Tá legal? Não tem diferença entre essas duas medidas. Então, essa relação aqui não está associada à intervenção cirúrgica, tá? Aí, o mesmo raciocínio agora, tu aplica para complicações. Então, a alça distendida em torno de 17 milímetros, não tem complicações. Quando chega a 24, tu tem complicações, e tem uma diferença aqui, significativa. A relação alça distendida L1 L2 de 1,20, comparado com quem não teve complicações, quem teve complicações, ela chegou a 1,50, e aqui teve diferença também significativa, tá? Quando a gente olha para que a relação alça distendida L1, quem não teve foi 49, quem teve foi 58. Nesse caso, não teve diferença. É como se esses dois números fossem iguais, tá? E aí, agora, com o desfecho da morte, tem um erro aqui, que é o seguinte, essa parte de cima aqui não está incluso aqui, ó. Aqui, olha, a alça distendida de quem não morreu foi 18 e quem morreu foi 21. E aqui não tem diferença, tá? Essa medida não mostrou diferença para a morte, porque aqui deu maior que 0,5. Agora, a relação alça distendida e L1, L2 deu diferença significativa, por causa aqui do P. Aqui também não deu, é como se esse número fosse igual a esse, né? Então, o que a gente percebeu aqui? Essa medida aqui, principalmente, a alça distendida com a relação L1, L2, tá? E a alça distendida em milímetros no raio-x, ela tem um valor prognóstico. Ela pode me ajudar quando o paciente chegar e já faz de rotina ali, muitas vezes, e aí ele já dá ali um prognóstico para aquele paciente, né? Se ele chegar com uma relação perto desse 51 aqui, é perigoso. Tu tem que redobrar o cuidado, porque é a medida que mais ocorre morte, tá? Se ele chegar aqui, voltando, ó,
Se ele chegar aqui a 1,54 ou 24 milímetros, ele pode ter mais complicações, tá? Se ele chegar aqui, ó, 21, 1,4, ele pode ter mais intervenção cirúrgica. Tá, ok? Então, é possível a gente usar esse exame para dar o prognóstico de uma doença ou dar um prognóstico de um problema, vamos dizer assim, tá? Tá, seguindo em frente, tem um outro exemplo aqui de um estudo de teste diagnóstico que a pessoa lá, o pesquisador, ele quer o quê? Ele quer saber o papel atual da ultrassonografia transretal da próstata na detecção precoce do câncer de próstata. Né? Então, o objetivo dele é determinar o papel do ultrassom. Então, eu vou ter aqui um ultrassom e eu vou ter aqui, mais vocês vão ver a biópsia. Tá? Aí, claro, o que é a biópsia? É o padrão ouro. O ultrassom é o que eu quero experimentar. Tá? Então, determinar o papel do ultrassom, da ultrassonografia da próstata, notadamente com associação ao Doppler colorido, que desempenha no diagnóstico da lesão maligna da próstata. Então, olha só, esse estudo aqui ele vai fazer assim. Ele vai comparar ultrassom com a biópsia. E vai fazer o seguinte, ele vai pegar ultrassom mais o Doppler e vai comparar com a biópsia também. Ele vai comparar os dois, só ultrassom e o outro ultrassom é mais Doppler. E vai ver qual é o melhor para ajudar lá, para orientar lá na biópsia. Se serve ou não serve. E aí foram estudados prospectivamente 84 pacientes submetidos à biópsia guiada por ultrassonografia transretal. Em todos os pacientes foram feitos estudo do Doppler colorido, a procura de focos de hipervascularização e o exame ultrassonográfico habitual. E o resultado foram comparados com o diagnóstico histopatológico. É isso aqui que é a biópsia. Tá? O histopatológico seria a biópsia. Tá? E aí, olha o que acontece. Lá no estudo, ele mostra para a gente essa imagem e ele mostra que é a próstata normal. Então, ela tem uma zona interna, tem uma zona periférica aqui, tá? E aí tu tem uma imagem do que eles chamam de próstata normal. Que é importante isso. Eu tô aqui analisando um teste de imagem. Então eu preciso saber, essa imagem é normal ou alterada? Aí ele deu aqui o padrão, o que é o normal, tá? Aí ele também mostra aqui o que seria o alterado. Nessa figura A aqui, ele fala aqui, ó, nódulo hipercóico da zona periférica do lobo direito, provavelmente é esse ponto aqui que está a seta. Nesse caso aqui, ele diz para a gente que no ultrassom o exame deu positivo. A pessoa tem, é como se a pessoa tivesse a doença, tivesse o câncer de próstata, tá? Aí aqui ele fala do Doppler colorido, também falando aqui desse aumento, dessa vascularização focal aqui. O Doppler, ele vê vascularização, né? Não sei se vocês conhecem, é bom conhecer, mas o Doppler colorido, ele vê aumento da vascularização. Nessa fisiopatologia do câncer, ocorre isso. A área câncer, tem câncer que está com neoplasia lá, ela aumenta a vascularização, essa vascularização ela alimenta o câncer, né? Ela alimenta ali o tumor. Então, o Doppler, ele consegue ver se tem esse aumento dessa irrigação, dessa vascularização que vai ali para o tumor, além do normal, tá? E aí ele mostra aqui outra imagem, tá? Essa parte, quando ele fala hiperecóica, deve ser que ela tem um eco menor, vamos dizer assim, né? E aí ela fica mais pretinha aqui na imagem, né? O normal é ficar nesse tom de branco e cinza, tá?
Aqui ele está mostrando também, está exemplificando a vascularização, que está vermelho, ó. Então, os pontos de aumento da vascularização, tá? E aqui de novo, olha, já na zona periférica, ele cita aqui, ó, nódulo hipercóico na zona periférica direita, tá? Aí no Doppler, hipervascularização periférica, tá? Aqui, ó. Né? Aí tem que saber como é que funciona esse exame e tal, mas de modo geral é isso. Então, essas imagens que vocês estão vendo, essa outra aqui, né? Aqui, olha, uma hipercogenidade difusa, quer dizer que está espalhada, tá? Aqui o Doppler, hipervascularização difusa também, ó, como se estivesse mais espalhado. Então, essas imagens que vocês estão vendo são imagens onde o exame deu positivo, onde os autores classificaram como positivo, como se a pessoa tivesse a doença, certo? E aí, ele apresenta aqui os resultados, né? Então, aqui eu tenho ultrassonografia e aqui eu tenho a ultrassonografia com Doppler, certo? Então, aqui 84 pacientes, 84. Aqui é o padrão ouro, que é a biópsia. Aqui é o ultrassom, que é o novo teste que eu estou experimentando, tá? O que é suspeito? É o cara que deu positivo. O que é não suspeito? É o cara que deu negativo. Certo? A mesma coisa aqui, no Doppler colorido positivo, já está o nome mesmo, positivo, e aqui negativo, tá? Aí, qual o papel da ultrassonografia da próstata associada ao Doppler colorido no diagnóstico de lesões malignas da próstata? O que a gente pode fazer? A gente pode fazer uma tabela aqui para comparar, olha, ultrassom e aqui o Doppler. Porque, na verdade, aqui não é só o Doppler, né? Aqui é como se fosse Professor, Oi? Nesse caso aqui, como a gente viu no exame anterior, no slide anterior, em relação ao câncer de mama, o TOC, ele é o exame mais simples que é feito, né? Para depois poder passar para um outro método de outros exames, como ultrassom e mamografia, não é isso? O toque retal, ele é o melhor. Isso, aí aqui nesse caso, o exame mais simples, porque a gente estava verificando anteriormente sobre os exames simples, para depois passar para esses, porque essa parte de ultrassonografia com dupla é um exame caro, né? Que o governo nem sei se oferece, mas que é bem escasso, né? No caso, a gente pode classificar o toque retal, no caso, como aquele exame mais simples que o senhor falou? Na verdade, assim, aqui é um exemplo só, porque assim, tu tem lá um hospital, tem um centro de pesquisa, aí eles têm um dado disponível. Aí o cara vai lá, tem alguns profissionais lá que são professores, são da universidade, aí eles fazem a pesquisa. Então eles fizeram aqui no intuito de procurar também, né? Porque às vezes fica aí para tu descobre uma coisa nova, às vezes tu tem uma vantagem de fazer o ultrassom, vamos dizer assim, né? E aqui, se tu for ver, por que eles fizeram o ultrassom aqui? Não foi por fazer, foi para fazer a biópsia. Ele fala aqui no início, olha. Então, ó, foram estudados, submetido a biópsia guiada por ultrassonografia. Então, essa turma aí, eles foram fazer a biópsia, eles foram indicados para a biópsia, né, para ver se tinha câncer ou não, tá? E aí pegaram os dados do ultrassom, do Doppler e cruzaram com a biópsia, fazendo uma análise dessas medidas dos testes diagnósticos do ultrassom. Então foi mais uma questão de oportunidade, entendeu? Para medir. Agora sim, o toque retal. O toque retal ele é um exame muito bom, porque ele não é invasivo assim, né?
ele não tem risco, ele é rápido, ele é barato. Só precisa do médico treinado, precisa de uma sala, de uma maca, luva, lubrificante, só. Entendeu? E aí, a próstata ela tem um tamanho, né? Um tamanho normal, ela tem uma maciez e ela é úmida. Com o dedo, tu consegue perceber o tamanho, tu consegue sentir se ela tá macia e tu consegue sentir se ela tá úmida. Tipo pregajosa, assim, vamos dizer assim, tá úmida. Entendeu? Então é um teste muito bom, assim. Né? Como ele é barato, eu posso aplicar ele em grande escala. Então, assim, olha, o homem a partir dos 40 anos que vai no médico, é interessante que ele faça o toque retal, faça o exame da próstata. Por quê? Porque é muito rápido, demora menos de um minuto, né? Demora menos de um minuto, e enfim. Só que tem aquele problema, né? Da questão da masculinidade, enfim, que aí é aquela história toda lá tem as brincadeiras, né? Que aí atribuem isso à homossexualidade, não sei o que e tal. E aí, mas não. É um tabu, vamos dizer assim, que muitos homens se afastam, se negam a fazer o exame. É real isso. Não é uma brincadeira que a gente fale assim, É né? preconceito, na verdade, né? É Comigo preconceito. mesmo, né? Preconceito, porque o cara associa o toque retal com algo assim que vai mexer na masculinidade dele e tal. Mas assim, eu acho que isso é uma coisa das gerações anteriores. Essas gerações novas, elas estão recebendo muita informação e desde novo. O cara ele já recebe a informação desde os 13, 14 anos, né? Ali, aí ele vai lidar melhor com isso, talvez, né? Isso vá mudando, mas é preconceito, é o que tu falou. É puro preconceito. Por isso tem uma campanha, né? Tem aqueles comediantes lá, eu acho que foi o Rafinha, ele fez um teste ele filmou ele fazendo o teste, não mostrando lá, né? Mas ele ele mostrando lá, ele deitado, o médico fez o exame nele, filmando assim o rosto dele, cara do médico e tal, e aí ele falou que tal para tentar desmistificar um pouco, né? Mas é um exame muito bom, né? E naturalmente é o primeiro, né? É o primeiro que vai fazer. Agora sim, tem o princípio da autonomia. O cara não quer fazer, não tem jeito. Não adianta. Ele não pode fazer. Tu quebra esse princípio da autonomia. Ele diz: não vou fazer. Pede PCA, pede. Esse exame também tem penetração, né? Vocês forem ver aqui, é transretal. Mas às vezes o cara prefere lá a sonda lá do. Sei lá, o cabeçote lá do ultrassom do que o dedo, vamos dizer assim, né? Mas enfim. Mas essa questão, né? É outra situação. Mas, assim, nesse caso aqui, como tu estava falando, né? Ah, porque não é melhor fazer o toque e tal, mas nesse caso foi uma oportunidade. Os pesquisadores tiveram e aí fizeram o estudo, tá? Então, vamos lá. O que que a gente faz agora? A gente faz o seguinte: a gente pega e coloca aqui assim: sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo, valor preditivo negativo, tá? E aí eu vou achar essa primeira coluna aqui. Vou fazer mais rápido aqui o cálculo, né? Como é que a gente acha a sensibilidade aqui para o ultrassom, tá? A sensibilidade vai ser 21 por 31, tá? Aí a gente vai ter aqui um resultado rapidinho. 67,7. Aí eu já vou colocar bem aqui, ó, 67,7%. Aí eu posso achar aqui a especificidade, ó. Rapidamente é 28 por 53, ó.
28 por 53, que vai dar 52,8, ó. Aí eu já coloco aqui, ó, 52,8%. Aí o valor preditivo positivo vai ser o 21 por 46. Então aqui o valor preditivo positivo vai ser o 21 por 46, que vai dar quanto? 45,6. Aí eu coloco aqui, ó, 45,6%. E o negativo, ele vai ser, ó, 28 por 38. Então, o valor preditivo negativo vai ser 28 por 38. Dá 73,6, ó. E aqui, ó, dá 73,6%. Aí eu tenho aqui todas essas medidas para o ultrassom. Agora eu vou fazer para cá, para o ultrassom com Doppler. Então, a sensibilidade para o ultrassom com Doppler é 18 por 31. Fica 18 dividido por 31, dá 58%. E aí eu comparo aqui, eu ponho aqui porque eu vou comparar, né? A especificidade, ela vai dar 42 por 53. Aí eu coloco aqui, ó, 42 por 53, dá 79,2. E aí eu coloco aqui. Essa tabela é só para comparar, né? E o valor preditivo positivo? Aí eu olho para cá, ó, 18 de 29 é o valor preditivo positivo. E aí eu faço 18 de 29, dá 62%. Que eu coloco aqui, ó. E por último, o valor preditivo negativo vai ficar 42 de 55. 42, 55 dá 76,3. E aí eu coloco aqui também, ó. E aí a pergunta é, qual seria melhor, só ultrassom ou ultrassom em Doppler? Dá para perceber aqui que melhora, né? Quando tu olha para cá, tu percebe aqui, olha, uma melhora no valor preditivo positivo, que ele sai de 45 vai para 62. A especificidade também melhora, ó. E aqui também, olha, aqui também melhora um pouquinho o valor preditivo negativo, ó. A especificidade também. E aí a sensibilidade que cai, né? De 67 para 58. Mas, né, ele fica, na verdade, aqui tem a conclusão do estudo, tá? Mesmo com associação ao Doppler colorido, a ultrassonografia tangencial não possui capacidade suficiente para definir através de seu achado quais pacientes devem ou não realizar biópsia. Oi, pode falar. Diga. O senhor pode voltar aquele slide lá? Sim. Por favor. Ok. Obrigado. Tá. Então, o que acontece? Ficou assim, né? Não apresentou uma diferença, tá? Mas não foi tão grande essa diferença, né? E aí ainda fica a dúvida, mesmo com Doppler, tá? Ainda não dá para bater o martelo. Ah, eu vou fazer ultrassom com Doppler a partir dos resultados. Os resultados eu vou lá e sei se o cara tem ou não tem, se vai ou não vai para biópsia. Tá legal? Ficou ali ainda essa dúvida. Mas o raciocínio é esse. Vocês podem aplicar isso para qualquer coisa, né? Então, vocês têm que ter em mente o raciocínio.
né? Então, lá na enfermagem, tem alguns exames que vocês fazem, né? E aí, esses exames, eles podem ser comparados com o padrão ouro. E aí, tu vai dizer o quanto que esse exame é bom para diagnosticar aquele problema. Vai dizer matematicamente, com números, com medidas, tá? E aí tu vai analisar essas medidas e tudo mais, tá? Aqui está a referência, tá, pessoal? Que é, quando vocês pegarem aí o material, vocês podem ver aqui a referência e é só procurar na internet que é gratuito e está disponível. Aí vocês têm o artigo primário. Se quiser ler e tudo mais, tá? O artigo, tá aqui a referência. Tá, aí a gente fez o seguinte, a gente perguntou o quanto que é bom o teste para distinguir pessoas doentes de não doentes, não é isso? Quanto que esse teste é bom? Aí o nome disso é validade do teste. Eu quero saber se o teste é válido ou não, tá? Só que existe uma situação que é o seguinte, eu quero saber se eu posso reproduzir o teste. Então, podem os resultados obtidos reproduzir se o teste for repetido? Então, se eu fizer o teste a primeira vez, deu positivo. Aí eu faço a segunda vez, deu positivo. Aí a terceira vez deu negativo. O mesmo teste na mesma pessoa. Aí eu chamo isso aqui de confiabilidade. Que é eu quero saber se eu repetir o teste, ele dá o mesmo resultado? Tipo assim, tu pega, vai aferir a pressão arterial. Bora falar só da sistólica. Aí tu afere lá, dá 120. Aí imediatamente tu afere de novo, dá 140. Aí tu afere de novo, dá 160. O que acontece? Esse teu esfingo, ele tá com problema, não sei o que está acontecendo. Mas ele não é confiável. Porque ele está dando resultados muito distantes um do outro. É como se ele não fosse confiável. Tá? O esfingo, ele é válido. Se tu pegar os esfingos, vários esfingos, e testar ele, tu vais ver que ele acerta a pressão arterial, né? Mas tu tem um esfingo na tua casa, já está velho, muito usado, alguma coisa assim. Aí tu mede a primeira vez, ele dá um resultado, depois da outra, muito distante, quer dizer que esse exame perdeu um pouco da confiabilidade dele. Ele tem uma variação muito grande de resultados. Então ele não é muito confiável, tá? Não é muito confiável. Então agora é isso que a gente vai ver, tá? Então, o que acontece? Tem alguns fatores que contribuem para a variação entre os resultados. São as variações intrassujeito, que aí é a variação nos elementos individuais. Por exemplo, tem gente que não tem o ligamento do joelho, que nasceu, tem o ligamento cruzado anterior do joelho. Tem gente que nasce sem o ligamento. É uma alteração do sujeito ali, que ele é fora, ele é diferente da maioria. Tem gente que tem o coração mais para o lado direito, né? Bate mais para o lado direito. Então tem algumas diferenças. Tem gente que tem uma imunologia mais forte, tem anticorpos que as outras pessoas não têm. E aí, quando tu faz um teste dessa pessoa, dá um resultado diferente, né? São as variações intrassujeito. E tem a variação interobservador também, que é daquelas pessoas que estão lendo o exame. Então, eu posso ter um problema, que é o seguinte, tu faz o exame e a tua amiga faz o mesmo exame no mesmo paciente. Ela encontra um resultado positivo, tu encontra um negativo. Vocês discordam. Então, a gente tenta descobrir isso, que é a chamada porcentagem de concordância, tá? Então, olha só, dois observadores geralmente não produzem o mesmo resultado, tá? A extensão na qual os observadores concordam ou não é um assunto importante, se considerando o exame físico, testes laboratoriais e outros meios de avaliar as características humanas. Desse modo,
necessitamos ser capazes de expressar isso, né? Expressar essa extensão em termos quantitativos. Aí que entra o negócio chamado porcentagem de concordância, tá? E aí está aqui. Então, o que é a porcentagem de concordância? Eu vou agora, pessoal, comparar o observador 1 com o observador 2. Aí olha o que acontece. O observador 1, ele falou que o exame deu positivo. O observador 2 falou que o exame deu positivo, então eu tenho aqui o A. Concordou. Positivo com positivo. Agora, olha só, o observador 1 falou que deu negativo e o A e o 2 disse que deu positivo. Aí eles discordaram aqui, ó. Que é aqui a letra B. Aqui, qual é a situação? O 2 falou que é negativo, o 1 falou que é positivo. Aí, mais uma vez, eles discordaram, tá? E aqui tem a última situação, que é o 2 falou que é negativo e o 1 também falou que é negativo. Aí eu tenho aqui o D de dado. No cálculo, a gente tira esse D aqui, tá? A gente tira essa letra D. Vocês vão ver aqui, ó. Então, o que é a porcentagem de concordância? É o quanto que eles concordam, é a probabilidade de concordância entre os dois avaliadores, que é o A, em relação ao total, que seria o A, o total seria A mais B mais C mais D. Por que eu estou tirando o D? Por que eu estou tirando, ignorando o D? Porque o D, geralmente, ele é um número grande. Esse número D aqui, que é as pessoas sem a doença. Se tu vai no hospital e pega lá vários raios-x, tu pode observar, a maioria deles está normal. Não tem doença. Não tem problema nenhum. Então, o número de pessoas saudáveis é sempre maior que o número de pessoas doentes. Sempre muito maior. Vocês podem ver aí o Covid, que é uma pandemia, uma doença que tem uma capacidade de transmissão absurda. É uma doença que te leva para dentro de UTI, né? Mas pode observar, em todos os lugares do mundo, a quantidade de saudáveis é sempre maior que a de doente. Tá? Sempre é maior. Então, quando tu olha para os exames, também tu vai ter muito exame negativo. Né? Vai ter muito exame ali que o cara quer saber e dá negativo, porque é a maioria. Então, se eu botar esse número aqui embaixo, eu vou botar um número muito grande. Ele vai distorcer a minha porcentagem de concordância. Então, os autores, eles recomendam tirar o D do cálculo, tá? Então, olha só, porcentagem de concordância. O A, eles concordam que o exame deu positivo. O A mais B mais C é o total. Então, do total de possibilidades, quantas eles concordam? É o A sobre A mais B vezes 100. Tá? É a porcentagem de concordância. E aí, tem um exemplo aqui. Tá? Então, aqui, ó, foi solicitado 2 médicos para classificarem 100 raios-x de tórax como anormal ou normal, a sua escolha. A comparação de suas classificações é mostrada na tabela abaixo. Então, o médico 1, quando ele fala anormal, quer dizer positivo, tá? O exame anormal significa positivo. O exame normal significa negativo. Então, aqui o médico 1, aqui é o A, B, C e o D. E aí, qual é a porcentagem de concordância entre esses dois médicos aqui? Tá? Qual é a porcentagem de concordância? A porcentagem de concordância, a gente viu aqui que é o A dividido por A mais B mais C. O A é 40. Aí embaixo vem o A, que é 40, mais o B, que é 20, mais o C, que é 10. E aqui vai ficar... Espera aí que eu esqueci o negócio aqui.
só porque está igual lá na fórmula, aí vai confundir depois para ver. Aí eu vou colocar aqui, tá? Aqui é vezes 100. Então eu vou ter exatamente 40 dividido por 40 mais 20 mais 10 vezes 100. E aí vai ficar 40 sobre 70 vezes 100. Deixa eu ver quanto dá esse. Dá 57,1%. Certo? Então, olha só. Esses dois médicos lá no hospital, sei lá onde, eles concordam com o mesmo resultado, eles olharam aqui o mesmo exame. Então, por exemplo, deram para ele lá 100 exames de raio-x. Entendeu? 100 exames de raio-x do tórax. E aí eles leram esse exame, o médico 1 leu, falou que é positivo. O médico 2 leu, falou que é positivo. Quando isso aconteceu, foi só em 51,7% dos casos. Eles concordam no diagnóstico. Falta aqui, se arredondar para 60, falta aqui 40. 40% eles discordam. Um dá positivo, outro dá negativo, um dá negativo, outro dá positivo. Então, o que está acontecendo aqui? Essa discordância não é interessante, né? Provavelmente está tendo uma diferença aí com relação ao critério de diagnóstico, está tendo uma diferença com relação ao conhecimento da doença. Por isso que é importante ter educação continuada, para fazer nivelamento, para fazer atualização da equipe, né? Para quê? Para a gente ter aí uma concordância maior, tá? Vocês podem fazer isso na sala de aula até um outro momento. Quer fazer um exame, tem um exame lá que vocês fazem um teste, e aí vocês selecionam 2 alunos e testa a sala toda. Testa lá 10 alunos da sala. E aí vocês vão ver se esses 2 alunos eles concordam. Um não pode ver o exame do outro, né? Para ver se eles concordam no resultado do exame e discordam. Aí depois vocês vão ver quantos por cento eles concordam, fazendo essa tabela aqui, tá? Tem uma outra coisa que dá para analisar, que é o índice de capa, mas é mais para estatística isso, tá? Que é para ver concordância entre 2 exames, tá? A curva ROC também, que é para ver ponto de corte de exame, mas é mais da estatística, vamos dizer assim, tá? E aí a gente consegue ver essa porcentagem de concordância. Agora eu estou falando de confiabilidade do teste. Tá? Eu quero saber se quando eu repito ele me dá o mesmo resultado. Tá legal? Aqui, pessoal, para terminar, tem aqui a relação entre validade e confiabilidade, tá? Então, o que acontece? Esse teste aqui, ó, bem aqui está o valor verdadeiro. Esse teste aqui, ele me dá resultados bem próximos um do outro, só que distante da realidade. Então, ele é um teste confiável? Só que ele não é válido. Ele tem uma amplitude pequena, entendeu? Né? Ele é um teste que varia pouco, só que ele não acerta o ponto, que seria aqui. Então, ele é confiável, mas não é válido. Agora, tem essa situação aqui dessa imagem, que o teste ele cai em cima do verdadeiro, tá? Então, ele cai em cima do valor verdadeiro, só que o que acontece? Ele varia muito. É um teste que ele não é confiável. Por que ele não é confiável? Porque, olha só, ele te dá resultados muito grandes
ele te dá uma variedade de resultados muito ampla. Tem uma amplitude muito grande essa variedade. Então, uma hora ele acerta aqui, no valor certo, mas também lhe dá resultados bem baixos, tipo a pressão. Aqui seria o 120, e aí o teu esfíncter, uma hora ele dá 90, outra hora ele dá 180. E ele fica oscilando nessa amplitude, então ele é válido, que ele chega perto, mas ele não é muito confiável. E aqui eu tenho o quê? Um teste válido e confiável. Por que válido e confiável? Porque, olha, a maioria dos resultados cai em cima do ponto da verdade, do real, e ele tem uma variação muito pequena. Ó. A variação dos resultados dele é pequena. Então, esse seria o teste ideal. Né? Eu encontrar um teste que tenha uma alta validade e uma alta confiabilidade. Essas duas características do exame é o que tem de melhor. Tá? E aí, cada exame vai tendo um padrão, né? Vai tendo um padrão que às vezes difere tal do outro e tal, mas os estudos tentam procurar as características, né? As propriedades que melhor tem melhor resposta, né? Para virar ali rotina e tudo mais, e por aí vai, tá? Aí termina aqui, pessoal. Vocês têm alguma pergunta? Não, professor. Não, tá. Então, a gente terminou essa aula aí de teste diagnóstico, tá? O que é interessante é que vocês tenham o raciocínio na cabeça para poder, quando tiver uma oportunidade, aplicar, fazer o estudo, ou na graduação, na pós-graduação, na residência, no mestrado, né? Tem várias pesquisas nessa área, né? Enfim. Vocês podem procurar, quem tiver interesse, pode pesquisar, teste diagnóstico. Vocês vão encontrar aula, artigos e tal, sobre esse assunto. E aí, a gente dá continuidade na próxima aula. Eu vou parar aqui de gravar, para não ficar muito grande, tá? Porque agora a gente tem que baixar e subir. E aí,